Fechar isso aqui. A 16, ó, as pontas estão para o centro, ó. Os triângulos, as setas estão apontando para o meio. Se apontou para o meio, é largura. Se aponta para fora, ó, para as extremidades, é comprimento. Beleza? Beleza. Pronto. Agora, pessoal, vamos falar sobre as placas de advertência. Diferente das placas de regulamentação, as placas de advertência você não é multado se descumprir elas, porque elas não são ordem, elas são alertas ou aviso. Vocês se lembram da cor vermelha lá do semáforo? A cor vermelha do semáforo, né, pare, né, uma ordem de parada, né? Então, as placas de cor vermelha também são ordens. As cores aqui, elas são iguais do semáforo. O vermelho é uma ordem e o amarelo é um alerta. O vermelho é uma ordem, se descumprir é multa. A amarela é um alerta. Ela está lhe avisando do que vem à frente. Quer perguntar, Renato? Não, tranquilo. Beleza, irmão. Ela lhe dá um alerta do que vem à frente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava viajando a trabalho com um colega, né? Eu estava no interior aqui do Ceará e eu tive que ir a Pernambuco. Eu estava lá no interior, perto da fronteira, né? Eu tive que ir a Pernambuco e nós decidimos ir logo de madrugada, né? Já era tarde da noite, era acho que 1h da manhã. Nós decidimos ir para já de manhã já estar lá na cidade, trabalhar, fazer o que tinha que fazer e voltar cedo, né? Então nós optamos por ir logo à noite. A gente saiu, acho que daqui do Ceará a gente saiu mais ou menos 11 horas, meia-noite. Sei que 1h da manhã a gente estava no caminho. Colocamos o trajeto pelo GPS e o GPS mandou a gente para uma estrada carroçal, que era um atalho, né? Estrada carroçal, né? Só na areia. Não tinha iluminação, a única iluminação que tinha era do veículo que a gente estava. Eu não estava dirigindo, eu estava no passageiro e o colega de trabalho dirigindo. Ele estava ali, o carro que a gente estava era uma Hilux. Estava numa Hilux e o carro só tinha a iluminação do farol do carro, né? Ele ia guiando mais ou menos a uns 110, 120 por hora. Eu estava morrendo de medo, né? Porque não dava para ver nada, era um breu, só o farol ligado, né? E ele voado, deu marcha, vai devagar, até que eu vi bem longe, pessoal, uma placa amarela. Eu vi bem longe. Não deu para ver o que dizia a placa, porque ele foi muito veloz. Ei, mas pai, diminui, que eu vi uma placa amarela. Ele, o que é que dizia? Macho, eu não vi não, tu passou voado. Ele estava uns 120 por hora, mas eu sei que é amarela. A amarela é um aviso, é um alerta do que vem à frente. Pelo sim, pelo não, macho, diminui a velocidade. Ele atendeu e diminuiu, né? Eu creio que era essa placa aqui, ó. O nome dessa placa aqui, pessoal, é curva acentuada à esquerda. É uma curva bem fechada. Ela faz aí um ângulo de 90 graus, né? É uma curva bem fechada. É uma curva que você tem que quase que parar o veículo para fazer a curva, porque ela é muito fechada. Ele diminuiu, nós vimos a curva, ele parou para fazer a curva, mas faz só clareia um pouquinho mais à frente ali para saber o que é que nos esperava na velocidade que tu estava. Resumindo, era uma ribanceira de mais ou menos assim uns 7 a 8 metros. Eu acho que a gente não sobreviveria não, aquela queda ali, muito alto, o carro ia sair voando, né? Então, pessoal, as placas de advertência, o nome já diz, é um alerta, é um aviso do que vem à frente. Posso dizer que salvou a minha vida. Eu não cheguei nem a ver qual era o desenho da placa, mas como ela era amarela, eu mandei ele reduzir por medo. Então, seu formato é quadrado, inclinado, não é um losango porque ele tem os 4 ângulos de 90 graus, né? Então é um quadrado que você empurra, ele ficou inclinado, né? Quase todas são na cor amarela, com exceção dessa laranja aqui, ó. A única que é laranja é a placa obras. A única que é laranja é a placa obras, né? Então,
Elas são avisos do que vem à frente, são alertas. Vamos começar. Espera aí. Só fechar isso aqui. Espera só um minuto. Então, sempre que aparecer essa curva fechada aqui, pessoal, tipo o ângulo de 90 graus, o travessão, lá onde dorme a coruja, lá no ângulo da trave, né? Sempre que aparecer essa curva bem fechada aqui, vai aparecer essa palavra aqui, ó, acentuada. Acentuada. Então, o nome da placa, como ela é amarela, você já sabe que ela é de advertência, né? Curva acentuada para qual lado? Para a esquerda. E à frente e fez a curva à esquerda. Próxima placa. Curva acentuada, porque tem um ângulo aqui acentuado, né? Um ângulo de 90 graus. À direita, porque virou para a direita. Olha a diferença dessa curva aqui para essa, ó. Essa aqui é bem mais aberta. É uma curva mais tranquila, você faz com o carro em movimento. Essa daqui você tem que parar o veículo e entrar à esquerda. Desculpa, pessoal. Então, essa outra curva aqui, o nome dela é curva à esquerda. Ó. Ela é bem mais tranquila. Curva à esquerda. Ela também tem a sua oposta. Uma curva mais aberta, curva à direita. A próxima placa aqui, pessoal, cuidado para não confundir ela. Ela tem um ônibusinho aqui, só que ela tem um detalhe, pessoal. Ela tem essa anteninha aqui lá em cima. Ó. O nome dessa placa é bonde. Vou mostrar aqui um bonde aqui para vocês. Peraí. Então, o nome da placa é bonde. Tá aqui a antenazinha aqui em cima. Aqui a mesma varetinha lá, ó. Aqui em cima. O nome da placa, bonde. Essa outra placa aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Chocolate. Chocolate Lancer, eu acho. Chocolate Lancer, deixa eu ver se é. Pronto, ele mesmo, dali o chocolate, peraí. É Lancer com Y, peraí. Chocolate Lancer. Olha só o formato aqui desse chocolate aqui, ó, o formato dele. E olha lá, ó. O nome é pista irregular. Pista irregular. Ó. 3 bombons aqui em cima, ó. 3 bombons aqui, ó. O nome dessa placa é pista irregular. Próxima placa, saliência ou lombada. É tipo um calombo aqui, ó. Uma saliência que apareceu aqui na via, ó. Saliência ou lombada. Só para tirar a dúvida, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, show. Próxima placa. A próxima placa aqui. A próxima placa aqui, pessoal, tem uma pessoa andando. Ó. Trânsito de pedestres. Trânsito de pedestres. A diferença dessa placa para a próxima é porque debaixo do pedestre ali tem a faixa de pedestres. Sempre que aparecer a faixa de pedestre, vai aparecer as palavras
passagem sinalizada. Então, faixa de pedestre, faixa de pedestre. Aparecem as palavras passagem sinalizada. Aqui em cima, passagem sinalizada de pedestres. Aqui embaixo, passagem sinalizada de escolares. Aqui, ó, é aquela placa lá, ó. É como se fosse uma pessoa adulta e uma criança. A criança está segurando aqui algo tipo uma agenda, um caderno, um livro, né? O nome dessa placa aqui é área escolar. Área escolar. Essa mesma placa, com a faixa de pedestres embaixo deles, ó, é passagem sinalizada de escolares. Então, se aparecer a faixa de pedestres, aparecem as palavras passagem sinalizada. Também aparece passagem sinalizada quando for a ciclofaixa. Quer perguntar, Shirley? Professor, eu não estou conseguindo ver. O senhor está com outro slide, é? Sim. É porque para mim aparece placas de regulamentação. Para ti travou, deixa eu... Alguém está vendo as placas amarelas aí? Alguém está vendo, tá? Eu. Mas eu vou aqui compartilhar de novo, Shirley, para ver se melhora aí. Peraí. Agora você está tirando o compartilhamento. Tirou aqui. Pronto, então... Olha aí se deu certo. Eu acompanho pelo livrinho também. Pronto, agora sim. Pronto. Então, praticamente perdeu a linha todinha, né, mulher? Peraí. Mas eu estou com o livrinho, estou olhando pelo livro. Ah, então tu acompanhou pelo livro, né? Foi. Então, beleza. Então, tranquilo, então. Obrigada. Você estava ouvindo só o áudio, né? E acompanhando pelo livro. Tá certo. Então, continuando, pessoal. Se for o adulto e a criança, área escolar. Se for o adulto e a criança em cima da passagem de pedestre, passagem sinalizada de escolares. A primeira linha aí, alguma dúvida? Esse negócio do bonde, não sei nem que bicho é bonde, não vou falar na minha vida. Eu mostrei a foto, tu não viu não? Vou mostrar a foto de novo. Tá vendo agora aí? É bom. É bom de forró. Tu tá vendo a foto agora? Agora sei. Pronto, aí o bonde, ó, tem uma antenazinha aqui em cima, ele é elétrico, ó, tem uma antenazinha aqui em cima, ó. Lá na foto também tem antenazinha, ó. Bonde. Beleza? Beleza. Ainda frescou, ó, fresquinha. É. Essa aqui, pessoal, nós já falamos sobre ela, né? Curva à direita. Curva à direita. Ela é uma curva aberta e está apontando para a direita. Essa próxima placa aqui, pessoal, vocês vão ter que contar as curvas dela. Ó. Primeira curva, segunda, terceira, quarta curva. Sempre que tiver de 3 curvas para cima, vão aparecer as palavras pista sinuosa. Sempre que tiver de 3 curvas para cima, vai aparecer as palavras pista sinuosa. Pista sinuosa à esquerda. É o quê? As curvas. Aqui, ó, a primeira curva aqui, ó, para a esquerda, tá vendo a curva? Para a esquerda aqui, ó, é a primeira. Aí fez outra curva aqui, ó, segunda. Fez outra curva aqui, terceira. Aqui em cima ele fez outra, quarta. Aqui são 4 curvas, ó. Ele ia reto, aí foi para a esquerda, depois ele foi para a direita, depois ele foi para a esquerda de novo e foi reto. Então, passou de 3 curvas para mais, pista sinuosa. Aí a primeira curva aqui foi para qual lado? Foi para a esquerda. Então, pista
pista sinuosa à esquerda. Do outro lado tem a sua oposta, ó. 1, 2, 3, 4 curvas. Só que a primeira curva aqui foi para a direita, ó. Então pista sinuosa à direita. Alguma dúvida até aí? Não. Lá em cima nós vimos a lombada, a saliência ou lombada, né? É um calão para cima. Aqui, ó, para baixo, o nome é depressão. Tipo uma pista de skate aqui, ó, depressão. Essas outras luzes aqui, vocês vão ter que observar a frente do veículo. Se ele estiver descendo, ó, declive acentuado. Se estiver subindo, aclive. Descendo, declive acentuado. Se estiver subindo, pode perguntar, irmão. Depressão sem um buraco ou não? Não chega a ser um buraco, mas a depressão é tipo cedeu assim a pista, mas ela continua asfaltada. Ela cedeu assim, ela está mais baixa, mas ela continua asfaltada. Então, beleza. O carro dá um pulo, meu irmão. Que ele desce, quando sobe, chega. Só que tem Fortaleza aí, sim. Tem demais. Então, se o carro aqui tiver na descida, declive acentuado. Se tiver com o bico subindo, aclive acentuado. Essa aqui a gente já viu, né? Passagem sinalizada de escolares, são o pai e a criança. Em cima da faixa de pedestres aparece a palavra passagem sinalizada. O pai e a criança é área escolar, mas como estão na faixa de pedestre, ficou passagem sinalizada de escolares. A próxima placa aqui, crianças, ó. Crianças no plural, viu? É um ser humano e uma bola, crianças. O que essa duas placas quer dizer? Não entendi, irmão, ó. Essa, não entendi a pergunta. Quais placas? A aclive é uma subida. Então, uma subida bem íngreme. Uma subida bem íngreme. E o declive uma descida bem íngreme. Eles podendo colocar subida e descida, eles colocam. Quebra-mola invertida. É. Quebra-mola invertida seria uma certa mola, né? Aqui, pessoal, essa placa aqui, animais, ó, é a placa que tem lá no Zé Walter. Não, brincadeira, pessoal. Animais aqui, ela é para vários animais, não é só o boi não, viu? Não é só o boi não, é gato, cachorro, papagaio, qualquer animal da via, né? Cavalo, jumento, tá dizendo que naquela via ali tem animais. Mas tem essa placa, lá no Zé Walter tem, viu? Eu já vi. Lá no Zé Walter tem essa placa aí, que eu já vi, tem. Aqui, pessoal, vocês vão observar que quando aparece a curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. Se aparecer 3 ou mais curvas, vai ser pista sinuosa. Se forem 2 curvas, curva em S. Então, essa placa aqui, ó, tem essa curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. Tem 2 curvas, vai aparecer em S. Então, ó, curva acentuada em S à esquerda, porque a primeira curva é para a esquerda. Curva acentuada, porque ela tem essa curva fechada. Em S, porque são 2 curvas. A primeira aqui e a segunda aqui. À esquerda, porque a primeira é à esquerda. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Ele está vendo aqui em frente e virou à esquerda. Então, curva acentuada, porque é uma curva bem fechada. Em S, porque são 2 curvas. À esquerda, porque a primeira curva foi para a esquerda. Tem também a sua oposta, ó.
Curva acentuada porque tem essa curva bem fechada. Em S porque são duas curvas. À direita porque a primeira curva foi para a direita. Essa aqui, quer perguntar, Renato? Essa, acho que não quer não, né? Essa próxima... Como é que a gente conta? Oi, professor. Não, tranquilo. Quer Como é que a perguntar? gente conta a curva, as curvas acentuadas, como é que a gente conta aí? Contando. 1, 2. Você vai e conta quantas curvas tem. Aqui, ó. A primeira curva, a segunda curva. Você conta mesmo quantas tem, mano. Uma curva, duas curvas. A curva, irmão, é a mudança de direção. Ele estava indo em frente, mudou de direção, é uma curva. Se mudou de direção de novo, outra curva. Curva é uma mudança de direção. Ele estava indo no sentido. Se ele mudou de sentido, uma curva. Mudou de novo, duas curvas. Ajudou, Ricardo, aí? De boa, professor, de boa. Beleza. Aqui, pessoal, ó, a curva não é fechada. Ó. A curva não é fechada. Ela é uma curva aberta, mas são duas. Ó. O carro ia em frente, fez a curva para a esquerda. Foi a primeira curva. Depois ele mudou para frente de novo. Foi a segunda curva. Então, curva em S, primeira à esquerda, porque a curva em S à esquerda, porque a primeira curva foi para o lado esquerdo. Ela também tem a sua oposta. Ó. Curva em S, porque são duas curvas, ó, ele ia em frente, virou para a direita, aí depois ele virou para frente, mudou de direção de novo. Então, curva em S à direita. Curva em S à direita porque a primeira curva foi para a direita. Alguém está me ouvindo? Só o Gleito. Pelo jeito aí, a internet do Gleiton está dando trabalho para ele aí. Aqui, pessoal, uma cruz, ó. Uma cruz, cruzamento de vias. Uma cruz, cruzamento de vias. É um cruzamento, pessoal. Próxima placa. Via lateral à esquerda. Tá dizendo aqui que tem uma rua à esquerda. Simples assim. Via lateral à esquerda, está dizendo que tem uma rua à esquerda. Se for para a direita, via lateral à direita. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, pessoal. Eu fiz foi pular aqui uma linha, não foi? Era para estar nessa linha aqui. Então, Tá ao lado. Então, deixa eu pegar aqui a foto para ficar mais fácil. Observem essas placas aqui, ó. Essas três placas aqui, ó. Eu fiz esse desenho aqui que não tem, pessoal. Essa linha aqui fui eu que fiz, ó. Para ver se ajuda, para ver se fica mais fácil. Então, quero que vocês entendam. Aqui, ó, eram duas faixas, ó. Primeira faixa, segunda faixa. Só que lá na frente, ó, ela estreitou. Eram duas faixas, ficou apenas uma. Eram duas faixas, ó. Eu dividi aqui para ficar mais fácil de entender. Ela estreitou. Eram duas faixas, ficou apenas uma. Então, estreitamento de pista, por quê? Porque era larga, ó, a largura dela aqui no início. Eram duas faixas.
estreitamento de pista à esquerda. Porque à esquerda, o lado que estreitou foi o esquerdo. O lado que estreitou foi o lado esquerdo. Então, estreitamento de pista à esquerda. Vocês entenderam essa questão aqui do estreitamento? Ela era mais larga, a via tinha 2 faixas. Mais à frente, ela estreitou, ficando apenas uma faixa. Então, foi um estreitamento de pista. De que lado? Estreitou do lado esquerdo. Essa outra aqui, ó, havia 2 faixas, eram 2 faixas, mas na frente estreitou do lado direito, ó, ficando apenas uma faixa. Então, estreitamento de pista à direita. Por quê? Porque estreitou o lado direito. Eram 2 faixas e a faixa do lado direito sumiu, ó, restando apenas a da esquerda. Vocês entenderam aí? Estreitamento de pista à esquerda e à direita? Sim. Professor, e você também estou na pista ao centro. Agora, eram 3 faixas, ó, era bem mais largo, eram 3 faixas. Mais à frente, tanto estreitou do lado esquerdo, como estreitou do lado direito. Ficando então, estreitamento de pista ao centro, porque só sobrou a faixa do meio. Ó. Tinha uma faixa do lado esquerdo, ela estreitou. Tinha uma faixa do lado direito que também estreitou. Sobrou apenas a faixa do meio. Então, estreitamento de pista ao centro. Alguém não entendeu? Entendi, professor, entendi. Essa foi boa. Então, ó, eu coloquei aquelas linhas para ver se ficava mais fácil. Aqui são 3 faixas. Estreitou do lado esquerdo, estreitou do lado direito. Estreitou do lado direito, sobrando apenas a faixa do meio. Então, estreitamento de pista ao centro. Essa daqui eram 2 faixas, sobrando apenas a faixa da direita, porque a do lado esquerdo ela estreitou. Então, ficou estreitamento de pista à esquerda. A faixa da esquerda sumiu. E essa outra aqui, estreitamento de pista à direita, porque eram 2 faixas e a faixa da direita sumiu, sobrando apenas a faixa da esquerda. Então, estreitamento de pista à direita. Posso ir para a próxima placa? Pode. Animais selvagens. Tem um desenho ali de um cervo, né? O cervo é um animal selvagem. Então, nome da placa, animais selvagens. Aqui, pessoal, apareceu aquelas setinhas. Se as setas estiverem na vertical, está relacionada à altura. Se tiver na horizontal apontando para o meio, apontando para o centro, está relacionada à largura. Se estiver apontando para extremidades, vai ser comprimento. E se for apenas uma seta apontando para baixo, vai ser peso. Lá nas placas de regulamentação, aparecem as palavras máxima permitido. Máxima permitido. Aqui nas placas de advertência vai aparecer a palavra limitada. Então aqui, ó, 2 setas na vertical apontando para o centro, já sei que é a altura. Como é uma placa amarela, né, de advertência, vai aparecer a palavra limitada. Altura limitada. Aqui tem 4 metros, podia ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.
55 ia continuar sendo o quê? Altura limitada. Próxima placa tem as setas, e as setas estão na horizontal, ó, apontando para o centro. Se estão apontando para o centro, eu já sei que é de largura. Como é uma placa de advertência e apareceu aquelas setinhas, eu sei que vai aparecer a palavra limitada. Nome da placa, largura limitada. Lá na placa tem 3 metros, mas poderia ser 4, 5, 6, 20, 115. O nome da placa ia continuar sendo largura limitada. Essa aqui a gente já viu, né? Alguém não está me ouvindo? Ou alguém está me ouvindo aí? Tô ouvindo aqui ainda. Tá só play. Tá tranquilo, né? Então é a Ana Angélica, né, que não está me ouvindo. Essa daqui, pessoal, 2 curvas, ó. A seta ia à frente, fez a curva para a direita, depois uma curva para a frente de novo, 2 curvas. Então, curva em S à direita, porque a primeira curva foi para a direita. A próxima placa, cruzamento de vias. Cruzamento de vias. Eu tô quase para cair de sono, professor. Tô quase para cair. Próxima placa, via lateral à esquerda. Via lateral à esquerda, ó. É uma rua aqui lateral, também tem a sua oposta. Via lateral à direita, tem uma rua do lado direito. Aqui, ó, aqui não tinha canteiro central. Você sempre lê a placa de baixo para cima. Ele vai começar ali em cima, ó. Ali vai começar o canteiro central. Então, início de pista dupla. Início de pista dupla. Aqui era a pista simples, né? E ela foi dividida, né, pelo canteiro central. Início de pista dupla. Só fiz alongar aqui o desenho, ó. Essa outra aqui continua sentidos diferentes, ó. Sentidos diferentes, sentidos diferentes. Só que aqui, ó, é o final do canteiro central. Ele está acabando. Ali ele estava iniciando. Aqui ele está acabando. Então, fim de pista dupla à frente. Fim de pista dupla à frente. Aqui, ó, início de pista dupla. E aqui é o fim, porque vai acabar o canteiro central, ó. Ele acabou aqui, fica pista simples. Então, fim de pista dupla à frente. Já essa última aqui, notem que elas têm o mesmo sentido. Então, o que o canteiro central fez? Dividiu. Pista dividida. Ele dividiu a pista. Elas continuaram no mesmo sentido, ó, um sentido único aqui. Ele só dividiu em 2. 2 pistas no mesmo sentido. A primeira, sentidos diferentes, ó. Mão em contramão. A gente começa lendo a placa de baixo para cima. Não tinha canteiro central. Iniciou o canteiro central. Então, início de pista dupla. Aqui, ó, tem um canteiro central e o canteiro central acaba. Fim de pista dupla.
Essa última aqui, ó, tem os dois sentidos, sentido único. Dividiu em duas pistas. Pista dividida. Pista dividida. Voltar até onde, Gleiton? Diga aí, meu querido. Voltar até que placa, irmão? Ei, professor. Tô ouvindo. Lá em cima, sobe um pouquinho. Voltar lá em cima? Um pouquinho. Eu tava aí nessa curva do S, ó. Parou. Cara, se eu voltar, a gente não consegue terminar a aula hoje. Esse assunto hoje. Hoje, qualquer coisa tem como mandar slide lá no grupo lá? Não, sempre, irmão. Sempre mandar slide, outros vídeos. Pode continuar, então. É porque a gente já começou tarde hoje por causa daquele problema na internet e tal. Leva mal não, meu querido. Ah, mas peço mil desculpas aí. Sei que você não tem culpa, mano. Não, dá certo, beleza. Pode continuar aí. O professor manda lá e tá certo. Beleza, irmão. Então nós estávamos aqui, né? Início de pista dupla. Por quê? Porque vai iniciar o canteiro central aqui, que vai dividir, né? Fim de pista dupla. Aqui está o fim do canteiro central, né? Está aqui o fim do canteiro central. Pista dividida, porque tem o mesmo sentido, ele dividiu em duas. Tem o mesmo sentido, ele dividiu em duas. Aqui, pessoal, quando tem essa diagonal para cima aqui, ó, quando tem a diagonal para cima, entroncamento oblíquo à esquerda, por quê? Porque é do lado esquerdo. Entroncamento oblíquo à esquerda, porque é do lado esquerdo. Diagonal para a direita, entroncamento oblíquo à direita. Aqui pode ser uma descida do viaduto aqui, ó, descendo do viaduto, e aqui subindo no viaduto. Ó. Você vem ali no quarto anel viário, você pode seguir em frente ou subir ali no viaduto que vai para a Osório de Paiva. Então, se tiver para cima, entroncamento oblíquo à esquerda porque é do lado esquerdo, entroncamento oblíquo à direita porque é do lado direito. Se for para baixo, pessoal, confluência à esquerda, porque é do lado esquerdo, para baixo é confluência. Para o lado direito, confluência à direita. Essa daqui, pessoal, ó, tem uma rua aqui no centro, ó, aí tem aqui junções sucessivas, porque duas ruas, né, sucessivas uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à esquerda, porque a primeira vem do lado esquerdo. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Então, junções, elas se juntaram à via principal. Sucessivas, porque uma após a outra. Contrárias, uma para cada lado. Primeira à esquerda, porque a primeira é do lado esquerdo. Ela também vai ter a sua oposta. Junções sucessivas, uma após a outra. Contrárias, uma para cada lado. A primeira à direita, porque a primeira é para o lado direito. Uma seta para a direita, sentido único. Seta para os dois lados, sentido duplo. Essa daqui, pessoal, ó, tem tipo uma montanha e as pedras estão caindo dela. Ó. As pedras estão caindo dela. Então, área com desmoronamento. Área com desmoronamento. Ó. As pedras caindo da montanha. Sempre que tiver um avião é aeroporto.
Sempre que tiver um avião é aeroporto. E aqui, pessoal, é um coqueiro, uma palmeira e o vento, né, levando as folhas, né? O nome dessa placa é vento lateral. Cuidado para não vir vento lateral à direita, vento lateral à esquerda. Ele não especifica direita ou esquerda, é apenas vento lateral. Essa placa aqui é uma das mais fáceis, né? O nome da placa está nela, né? Rua sem saída. Essa aqui a gente já falou. Junções sucessivas contrárias, uma após a outra. Primeira à direita, porque a primeira é para o lado direito. Interseção em círculo. Interseção em círculo. Uma rotatória, né? Está dizendo que tem uma rotatória à frente. Confluência, quando é na diagonal para baixo. Se for na diagonal para cima, é entroncamento oblíquo. Se for na diagonal para baixo, confluência à esquerda, porque é para o lado esquerdo. Confluência à direita, porque é para o lado direito. Próxima placa, pista escorregadia. Tem aqui, ó, que o carro meu que deu uma escorregada aqui, ó. Pista escorregadia. Essa daqui, pessoal, essa daqui são pedrinhas, né, chamadas de cascalho, né? Quando o pneu do carro pega nas pontas dessas pedrinhas, ele arremessa para a lateral. Ele arremessa para a lateral. Então, projeção de cascalho. São pedrinhas arremessadas pelo pneu. Projeção de cascalho. Aqui tem uma pessoa, né, numa bicicleta. Trânsito de ciclistas. Trânsito de ciclistas. Apareceu a seta apontando para baixo. A gente já sabe que tem algo a ver com peso. Como é uma placa amarela, vai aparecer a palavra limitado. Nome da placa, peso bruto total limitado. Tem ali 10 toneladas, poderia ser 20, 30, 40, 50. O nome da placa, peso bruto total limitado. Essa outra placa aqui, ó, apareceu novamente a seta para baixo. Já sabe que está relacionada a peso. Apareceu o eixo, sabe que vai aparecer a palavra por eixo. E apareceu, como ela tem a cor amarela, vai aparecer a palavra limitado. Então, peso limitado por eixo. Peso limitado por eixo. Apareceu novamente as setinhas, só que dessa vez elas estão apontando para as extremidades, para fora. Se fosse apontado para o centro, ia ser largura. Como está apontando para as extremidades, vai ser comprimento. Como a placa é amarela, vai aparecer a palavra limitado. Então, o nome da placa, comprimento limitado. O nome da placa, comprimento limitado. Tem ali 10 metros, poderia ser 20, 30, 40, 50. O nome seria o mesmo, comprimento limitado. Isso aqui a gente já falou, né? Quando for a diagonal para baixo, confluência. Confluência à direita, porque está do lado direito. As luzes aí, vermelho, amarelo e verde. Semáforo, né? Semáforo. Como é uma placa de advertência, semáforo à frente. Está avisando que mais à frente vai ter um semáforo. A próxima placa apareceu o nome pare, né? Que é da placa de parada obrigatória. Só que essa placa é amarela, é de advertência. Ela lhe avisa o que vem à frente. Então, parada obrigatória à frente. Parada obrigatória à frente. Apareceu... Lá em cima apareceu as faixas de pedestres. Aqui embaixo, uma ciclofaixa. Se aparecer ciclofaixa, vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Quer perguntar, André, alguma coisa, irmão? Deve ter sido sem querer, né? Então, passagem sinalizada de ciclistas.
Essa daqui, parada obrigatória à frente. Enquanto ele pergunta aí, eu vou ler outra placa aqui, né? Correto. Tá avisando que tem uma placa à frente. Lá na frente vai ter a placa de regulamentação, parada obrigatória. Aqui tá avisando que lá na frente vai ter uma parada obrigatória. Correto. Pode falar. Professor, Tô ouvindo. Existe essa placa chamada Mata-Burro? Chamado o quê, mano? Mata-Burro, porque eu já vi no interior, numa estrada carroçada. Aí tem várias, como é que se diz? Como se fosse trilho. Não é nem uma placa não, mas é tipo uns pergolados no chão, né? Isso, aí eles não passam, só passam do lado no lateral, porque se passar pode quebrar, né? Eu sei que ali era aquela placa que chama placa. Aí como é que chama? Como é que chama o quê, mano? Aquilo ali? Mata-burro. É isso mesmo. Se é o nome, todo mundo chama de mata-burro, mas eu não vi aqui no Código de Trânsito Brasileiro não, irmão. Não tem não, não pode trazer não. Pelo menos eu não vi aqui não. É só isso mesmo. Valeu. Aquilo ali também serve para caso o motorista adormeça, ele acorde ali, né? Na trepidação. Na trepidação que o carro dá ali. As pessoas chamam de mata-burro mesmo. Mas eu não sei. Tranquilo, vai. Continuar. Passagem sinalizada de ciclistas. É um ciclista na ciclofaixa, né? Passagem sinalizada de ciclistas. Aqui, pessoal, lembra lá que tinha uma divisóriazinha na placa de regulamentação? Aqui já não tem, ó. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Não tem a divisória, ó. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. E a última aqui, ó, tem um trator desenhado, trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Tem alguma placa que vocês querem que eu comente de novo? A pista irregular ali, aqui, eu acho. Das funções sucessivas contrárias. A pista irregular, meu irmão, é uma pista que está cheia de altos e baixos. Show. Eu queria saber mais, professor, da A11B. Macho, é Funções sucessivas. O que é que eu posso melhor lhe ajudar, meu querido? Diga aí. Eu queria saber mais sobre esse caminho de funções sucessivas aí contrárias. Macho, é uma via, né? É uma via que ela tem duas ruas sucessivas, uma após a outra. Elas são contrárias porque uma para cada lado. E a primeira à esquerda porque você sempre lê a placa de baixo para cima. Então a primeira que aparece aqui é do lado esquerdo. Então basicamente, pessoal, eu estou lendo as placas aqui e tentando ajudar. Mas vocês vão ter que olhar o símbolo e vão ter que aprender ou decorar. A cruz de Santo André, ela sempre aparece antes da linha do trem. Ela sempre aparece antes da linha do trem. Ela está avisando que tem uma passagem de nível, né? Sempre que você vê a linha do trem, você vê a cruz de Santo André. E pessoal, eu estou tentando aqui ajudar, mas as placas vocês vão ter que olhar os desenhos e aprender, decorar, sei lá. Vão ter que aprender a decorar a imagem e saber o nome. Mais alguma coisa?
Vocês vão ter que decorar a imagem e saber o nome. Vocês não vão aprender só no fato de eu estar lendo, não, pessoal. Porque elas não são autoexplicativas, não. Você tem que decorar o desenho e saber o que significa. No dia da prova, você não vai estar lá para dizer a gente como é que é. Vocês vão ter que decorar o desenho e saber o que significa, mas porque elas não são autoexplicativas, não. Eu posso aqui tentar ajudar, assim, dar uma ideia, mas elas não são autoexplicativas, não. Vocês vão ter que olhar a foto, é que nem você olhar para a foto de um colega e saber o nome dele, né? O nome dele é o nome que a mãe dele deu. Então o nome da placa aí foi o nome que a pessoa deu. Ela não é autoexplicativa. Você vai ter que olhar o desenho, tipo, saber o nome da placa, né? Pela foto mesmo. Professor, na hora da prova, cada placa dessa daí vai ter como resposta uma alternativa. As outras 3 vai ser falsa, né? Correto. Aí, sempre tem 4 respostas, né? Só que 1 é correta e 3 é errada. Correto. Aí ele pode perguntar um nome específico. O mais difícil é quando ele pergunta um nome específico. Ele pode perguntar qual a ação do condutor. Se está apontando para a direita, né? E não tem proibição, virar à direita. Se está apontando para a esquerda, virar à esquerda. Nós vamos fazer algumas questões, não hoje, que não vai dar tempo, mas amanhã vocês vão ter uma noção. Me lembre só de mandar as questões para vocês já agora no final da aula, beleza? Vamos continuar aqui para ver se a gente termina só o assunto hoje e faz as questões amanhã, antes da próxima aula. Então, falamos das placas de regulamentação, que são ordens. Se você descumprir, você vai ser multado. Falamos das placas de advertência, que são avisos do que vem à frente. São avisos do que vem à frente. E vamos falar agora sobre as placas de indicação. Tem a finalidade de mostrar, de orientar. As placas de indicação têm placas que identificam as rodovias, como BR-116, quilômetro 15, quilômetro 15, 20, 30. Tem placas de indicação que elas indicam os atrativos turísticos, tipo Praia do Futuro, Museu do Ceará, Praia da Barra. E tem placas que indicam os serviços auxiliares. Elas são na cor azul. Essa placa aqui tem 3 serviços, ó. Tem aqui a bomba de combustível, que é abastecimento. Tem a colher e o garfo, que é um restaurante. E tem a chave de grifo aqui, que é serviço mecânico. Elas indicam onde tem serviços auxiliares. Placas de indicação, indicação de locais, né? A gente vê muito quando a gente vai para o interior, as placas que indicam os locais. Para a direita, São Gonçalo do Amarante. Para a esquerda, Pecém, Taíba. Aí também tem placas que tem essas daqui, né? Olha a cor da indicação, qual é? Isso é verde, azul, é? Tem verde, tem azul, tem marrom, tem branca. Essas brancas aqui, elas indicam a quilometragem. Tipo assim, BR-116, quilômetro 15, quilômetro 14. Se for um atrativo turístico, ela vai ser marrom. Se for serviços auxiliares, ela vai ser azul. Essas aqui que indicam locais e distâncias na cor verde. Na cor verde. Indica locais, sentidos e distâncias, tipo Paracuru está 30 km. Aí a Montada, 100 km, Jericoacoara, 180, são verde. Indicação de quilométrica, aí tem aqui, ó, quilômetro 153, quilômetro 380, na cor azul, eu já vi na cor branca também. Indicação de limites, início de Caucaia, fim de Caucaia, início da cidade de Paracuru, fim de Paracuru, volte sempre, seja bem-vindo, as cores azuis. E placas educativas, algumas nas cores brancas. Essas daqui, pessoal, são as que caem menos. Essas daqui praticamente mal caem. Cai o quê?
caem placas de advertência, placas de regulamentação e as placas de serviços auxiliares. Serviços auxiliares, a letra E, área de estacionamento. Se tem um E, você já sabe que é alguma coisa relacionada a estacionamento. Telefone, serviço telefônico, uma chave de grifo, serviço mecânico. A bomba de combustível, abastecimento. A cruz vermelha, pronto-socorro. Não confundir essa daqui, pessoal. Essa aqui tem um ônibus de frente, ó, terminal rodoviário. Não confundir com a que tem mais ali embaixo. Essa aqui, ó. Poxa, meu. Essa aqui de baixo, ó. Comigo. Essa aqui de baixo seria o que a gente chama de parada de ônibus. O ônibus está de lado, ó. O nome da placa é ponto de parada. Para nós seria o que? Parada de ônibus, nosso linguajar aqui no Nordeste. Mas o nome da placa é ponto de parada. Quando o ônibus estiver de frente, terminal rodoviário. Quando estiver de lado, ponto de parada, que seria equivalente à nossa parada de ônibus. O garfo e a colher, restaurante. O pneu, borracheiro. A cama, hotel, né? Isso aqui é uma barraca de acampar, né? Uma barraca de acampar, tem ali em Guaramiranga, nome área de campismo. Apareceu um avião, aeroporto. Aqui tem a ondinha aqui, as marolinhas, significa água, né? O carro ali tá tipo num barquinho, aqui é uma balsa, né? Só que o nome é transporte sobre a água. Uma balsa que leva veículos, né? Transporte sobre a água. Um trem de frente, terminal ferroviário. Se for um ônibus de frente, terminal rodoviário. Um ônibus de lado, ponto de parada, que seria equivalente à nossa parada de ônibus, né? A letra I, informação turística. A letra I, informação turística. Aqui, ó, o cara numa cabine e o cara no carro, parece que eles estão dando aquele soquinho aí, mano, beleza? Só que não, pessoal, aí é um pedágio. Um pedágio. E aqui são 3 serviços auxiliares de uma placa só: abastecimento, restaurante e serviço mecânico. Alguma dúvida de alguma placa dessa aí? Tem alguém? Pode falar, irmão. No caso dessas que tem uma seta para a esquerda ou para a direita, ela diz o sentido da via ou não? Da via não. Onde está o que, tipo assim, onde é que está o hotel? Tá para a direita ali. Onde é que está o aeroporto? Para a direita. Ele está apontando onde é que está o que diz a placa, né? Onde é que está o serviço mecânico? Para a direita. Se fosse para a esquerda, Você vai pegar o destino, né? Tipo isso. Tá dizendo para onde é que tá. O restaurante está apontando para o restaurante. O borracheiro está apontando para o borracheiro. Beleza? Ele está indicando onde é que está aquele serviço. Onde é que você vai achar o serviço. Ele está indicando ali. No negócio da borracheira e negócio mecânico. Por quê? As coisas parecem. Da onde, homem? Um pneu parece com uma chave de grifo.
Pneu é Acho redondo. que fala em relação ao serviço, eu acho. Não, mas mais difícil demais, mano. Borracheiro só conserta pneu furado, o mecânico conserta qualquer problema no carro. Não confunde isso, não. Agora chegamos na sinalização horizontal. São Marcos. Que foi? Não, eu tirando aqui. Porque tudo aquilo que passou é só vertical, né? As placas são verticais, mas elas estão na ponta da haste de ferro. Por isso que são verticais, elas estão trepadas na haste de ferro, né? Estão no alto. Então, o que está no solo é horizontal. Então, são marcas, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento. O pavimento é o chão, o solo, né? O padrão do traçado, né? Se for contínua, pessoal, vamos lá mostrar contínua. Aqui é uma faixa contínua. Ela não tem interrupções. Aqui é uma faixa seccionada, ela é tracejada, são traços, ó. Contínua, seccionada ou tracejada. Alguma dúvida do que é uma faixa contínua e o que é uma faixa seccionada, tracejada? Tá tranquilo até aí? Pra mim, sim. Pronto. Mas você tá galera. Se ninguém perguntou, vou entender que entenderam, né? Então, contínuas são linhas sem... Quer falar alguma coisa, Ricardo? Essas contínuas sempre são as amarelas, né? Não. Tem nada a ver com a cor, não, irmão. Contínua é porque é uma linha, cara, preenchida, contínua. Ela continua. Contínua. Tracejada, ela tem um traço. Risco, não risco. Risco, não risco. Risco, não risco. Contínua é porque ela é contínua, ela continua. Aqui ela não continua, ela para, aí continua um pouquinho. Aí para de novo, não tem, continua um pouquinho. Tu entendeu agora? Tem. Não tem nada a ver com a cor, irmão, viu? Aqui, ó, contínua amarela, contínua branca. Ó. Seccionada amarela, seccionada branca. Não tem nada a ver com a cor, não. O que a cor indica é o quê? Amarela, 2 sentidos. Branca, apenas 1 sentido. Amarela quer dizer que aqui embaixo vai para a direita e ali em cima vai para a esquerda. A cor amarela indica que tem 2 sentidos. A cor branca indica que é apenas 1 sentido. Ou vai só para a direita ou vai só para a esquerda. Até aí, tá tranquilo? De boa. Ricardo, toda vida que essa faixa aqui for contínua, é um aviso dizendo que você não pode ultrapassar. Você não pode passar dessa faixa para outra. É um aviso, é um alerta para você, para que você não sofra um acidente. Então, o governo fez esse favor para você. Ele está lhe avisando quando você pode ultrapassar, é quando for seccionada. E quando for contínua, a linha que não tem interrupções, está dizendo para você que não ultrapasse por aí não, senão você vai morrer. Faça isso não que você pode morrer. Já aqui, quer dizer que você tem visão bastante tranquila para fazer uma ultrapassagem com segurança. E aqui, se você fizer, você provavelmente vai morrer. Tudo bem até... Que foi? Tem um capa de puxar depois. Se o cara morrer... Deixa eu ver se eu entendi. O cara morreu... Aí... Se o Ricardo morrer no trânsito aí, será que vai ter um capa de puxar, hein? O cara matou o Ricardo, não, vocês viram aí? Então, o tempo está acabando, pessoal. Está acabando, vamos continuar aqui. O tempo está acabando. Vai dar nem para terminar o assunto, pelo jeito aqui. Então, contínua. Você não pode fazer ultrapassagem para sua segurança. Tracejada,
você pode fazer ultrapassagem. Contínua, você não pode fazer ultrapassagem para a sua segurança. Se desrespeitar a linha contínua, com certeza vai ser multado, Gleiton. Vai ser multado. Mas só se alguém vê, lógico, né? Se ninguém vê, tem que alguém lhe ver, né? Um fotossensor ou um agente de trânsito, né? Símbolos e legendas. Símbolos são os desenhos, legendas é por escrito, né? Símbolos são desenhos, legenda é por escrito. Quando é que o chão é pintado na cor amarela? A cor amarela indica o que? Sentidos opostos. A cor amarela indica sentidos opostos, que tem os dois sentidos na via. A cor branca, sentido único. O chão é pintado de amarelo para indicar sentidos opostos, para regulamentar o estacionamento, para regulamentar parada proibida, obstáculos na via, por exemplo, a lombada ela é pintada de amarelo. Aquelas tartarugazinhas são amarelas. É um obstáculo na via, cor amarela. Aqueles estacionamentos regulamentados, cor amarela. Quando é que é pintado de vermelho o chão? Quando é pintado de vermelho o chão? Para demarcar as áreas de ciclofaixa, a gente está vendo aí por toda a Fortaleza. A ciclofaixa é demarcada pela cor vermelha e também estacionamento de ambulância. Cleiton, se tu fizer uma ultrapassagem em um local proibido, numa faixa contínua, e um agente de trânsito vê, você vai ser multado. Ou então um fotossensor, né? Quando é que o chão é pintado de branco? Para indicar que as vias têm o mesmo sentido. Estacionamento regulamentado. A faixa de pedestre é pintada de branco, né? E os símbolos e legendas são pintados de branco. A palavra pare. E alguns símbolos siga à frente ou à esquerda no chão são pintados de branco, as setas no chão. Quando é que o chão é pintado de azul? Quando tem um local de estacionamento de deficientes físicos, tem uma parte que é pintada de azul. E para a área de embarque e desembarque. Área de embarque e desembarque. E quando é que o chão é pintado de preto? O chão é pintado de preto em locais que vão pintar marcas brancas. Tipo assim, a faixa de pedestre, primeiro eles pintam de preto, depois pintam a faixa de pedestre por cima de branco para dar aquele realce na cor, né? Sempre que for pintar de branco, por debaixo eles pintam primeiro de preto. Significado aqui das faixas, pessoal. Se for contínua, não pode fazer ultrapassagem. Se for contínua, não pode fazer ultrapassagem. Se for tracejada ou seccionada, você pode fazer ultrapassagem. Na contínua não pode, tracejada pode. Se for cor amarela, significa dizer que tem os dois sentidos na via. Cor amarela tem os dois sentidos na via. A cor branca tem apenas um sentido na via. Só apenas um sentido. A dupla contínua quer dizer que quem está embaixo não pode fazer ultrapassagem. Quem está embaixo não pode fazer ultrapassagem. Quem está em cima também não. Porque quem está embaixo, a faixa dele é essa primeira faixa aqui. Ó. Quem está em cima, a faixa dele é a primeira do lado dele. Então nem pode ultrapassar quem está embaixo, nem pode ultrapassar quem está em cima. Aqui embaixo ó, tem a dupla contínua seccionada. Então, ó, quem está embaixo ó, é seccionado para ele. Ó. Ele pode ultrapassar e voltar. Quem está embaixo. Ó. Ele pode ultrapassar e voltar. Já quem está em cima, ela é contínua. Ele não pode fazer ultrapassagem. Por quê? Porque provavelmente aqui na frente tem uma curva onde ele não vai ter visão dos carros vindo. Se ele tentar ultrapassar, ele provavelmente vai bater e morrer. Então o governo faz isso por você. Ele lhe dá esse alerta, ele pinta o chão numa faixa contínua dizendo, não ultrapasse aí não que você vai morrer.
Aqui os dois lados são seccionados, quer dizer que os dois lados têm uma boa visão, deve ser uma reta bem grande. Então, qualquer um dos dois lados podem fazer ultrapassagem se quiserem, porque a faixa seccionada permite. Alguém não entendeu aí contínua e seccionada, amarelo e branco? Vocês estão me ouvindo ou dormiu todo mundo já? Sim, tá ouvindo. Direita, tô ouvindo ainda. São 10h25, né, pessoal? Então, até amanhã. Então, boa noite a todos. Continuando o que a gente não conseguiu terminar ontem, né? Nós terminamos em sinalização horizontal. Sinalização horizontal, pessoal, são marcas, símbolos e legendas pintadas sobre o pavimento. São as pinturas no chão, no asfalto. Simples assim, pessoal. São os desenhos e legendas no asfalto. São as legendas e desenhos no asfalto. Então, quando é que no asfalto é pintado de amarelo? O que é que a cor amarela indica no asfalto? Na rua ela indica, se for numa faixa seccionada ou contínua, Ele indica. tá falando alguma coisa, professor? Tô, Carol. Então, pessoal, a sinalização amarela utiliza a cor amarela para indicar sentidos opostos. Professor? Professor? Diga, irmão. Então, o pavimento é pintado de amarelo. A sinalização horizontal utiliza a cor amarela para indicar sentidos opostos. Quer dizer o quê? Que tem dois sentidos naquela via. Quando... Eu não estava ouvindo, não. Aí eu voltei agora. Que bom, irmão. Beleza. Pode repetir alguma coisa aí que você passou? Macho, eu já sabia que tu ia dizer isso, mas se eu disser que eu fiquei te esperando. Então... Tá me esperando já? Mas eu já sabia que tu ia dizer isso. Então, continuando, Ricardo. Cara, sinalização horizontal são os desenhos no chão. Qualquer desenho no chão, no trânsito, é chamado de sinalização horizontal. Então, a cor amarela, quando ela está pintada no chão, em uma faixa seccionada, essas que tem os tracinhos, ou numa faixa contínua, indica que tem dois sentidos na via. Tem os dois sentidos na via, tem a mão e o outro lado, contramão. Mão, sempre do lado direito é a mão, outro lado, do lado esquerdo, é a contramão. Quando eu falo direita e esquerda, é o seu lado direito, pessoal. Vai depender do lado que você está. Se você está de frente para a via, o lado dirigir é o seu lado do seu braço direito. Não é a direita da via, a direita de uma árvore, a sua direita, o seu braço direito indica o lado da via que você tem que dirigir. É o seu lado direito, não é o lado direito da via, não é o lado direito do desenho, é o seu lado direito, indica o lado que você tem que dirigir. Então, se essas linhas estiverem pintadas de amarelo, ou a contínua, o que é contínua é porque ela é toda riscada, ela não tem traço. E essa outra aqui é tracejada. Então, contínua, tracejada ou seccionada. A contínua amarela indica que tem os dois sentidos na via. A tracejada amarela indica que tem os dois sentidos na via. A contínua, pessoal, isso aqui é como se fosse um muro. Você imagina essa linha amarela aqui, um muro que você não pode passar, senão você vai se bater no muro. Já aqui você pode passar, ó, nesses espaços que não tem linha, você pode passar por ele. Ó. O muro é só no amarelo, né? Então esses espaçozinhos aqui dá para você passar. Você tem que imaginar mais ou menos assim. Onde tem a linha toda é o muro completo. E aqui são várias portas para você passar pelo muro. Onde não tem tinta são várias portas, entendam assim. Mesma coisa aqui, branca, contínua, não é para fazer ultrapassagem.
não é para fazer ultrapassagem. É como se fosse um muro. Aqui, tracejado, você pode ir para outra faixa. Pode ir para outra faixa. Tracejado tem as portinhas aqui no muro. Então, cor amarela indica o quê? Que tem dois sentidos. A cor branca, apenas um sentido. Então, eles utilizam a cor amarela para indicar sentidos opostos. Além do sentido oposto, também pintam de amarelo o estacionamento. Algumas paradas proibidas é pintado com a cor amarela. Um obstáculo na via, exemplo de obstáculo na via, a lombada. Ela é pintada de amarela. A cor amarela é um alerta, está lhe avisando. Quando é que você vai ver o chão, alguma sinalização na cor vermelha? Tem a demarcação da área de ciclofaixa, da ciclovia. A ciclovia ela tem laterais vermelhas. E também você vai ver no estacionamento de ambulância, vai ter uma cruzinha na cor vermelha. Quando é que você vai ver a cor branca no chão? Indica o quê? Se for as faixas seccionadas ou contínuas, a cor branca indica que é o mesmo sentido. Só tem um sentido naquela via. Ou é todo mundo para a direita ou todo mundo para a esquerda. Só tem aquele sentido. Pode falar, Davidson. Pode perguntar, irmão. Tartaruga no chão ela é equivalente a uma lombada, é uma sinalização horizontal. Sinalização horizontal, né? Ela ali é um diminuidor de velocidade, né? Ela é um diminuidor de velocidade. Você tem pena da suspensão do seu veículo, você diminui a velocidade, né? Passa ali de uma vez, a suspensão vai-se embora. Provavelmente vai ter que fazer um alinhamento também. Então, estacionamento regulamentado, aquele estacionamentozinho lá no shopping, aquelas vagazinhas, o chão é pintado ali, a faixa na cor branca, no shopping, o estacionamentozinho do shopping na cor branca. A faixa de pedestres são listras brancas. O nome pare é na cor branca. Aquelas setas de indicação desenhadas no chão, na cor branca. Quando é que se utiliza a cor azul em alguma sinalização horizontal? Tem um desenhozinho, um pedaço de azul, naquele símbolo que é estacionamento de deficiente físico. Áreas de embarque e desembarque. Quando é que é pintado de preto o chão? O preto é pintado quando se vai pintar alguma coisa branca. Primeiro eles pintam de preto, depois o branco por cima para dar um destaque. Então, linhas de divisão do fluxo opostos. Então, sempre que a linha seccionada ou contínua for amarela, ela indica que na via tem dois sentidos. Sempre que a linha no chão for branca, se ela for seccionada ou contínua, indica que apenas tem um sentido. E as faixas no centro pintadas de colorido. Aquilo ali é uma cor nova, não tem nem no Código de Trânsito brasileiro. Aquilo ali é invenção ali do Cid Gomes, do Ferreira Gomes ali, da Sidoca ali. Nem comentar isso não. Então, aquele bicho ele já foi meu chefe, que ele não serve pra nada, mas aquela carniça. Então, aquilo ali é ruim, viu, mano? Que tem de riado, tem de ruim, mano. Então, resumindo, nada contra os gays, viu, pessoal? Tem um cara de amigo gays, são gente boa. Inclusive o que cortou meu cabelo meu chapa cortou meu cabelo há mais de 17 anos, 18 anos. Não entendi, mano. Multa de quê? Não sei o que é aquela. A faixa lá serve de quê? É uma faixa de pedestre? O que é? Não sei o que é que tá falando.
Passei dupla contínua, seccionado, né? Essa de baixo. E lá é uma faixa de pedestre, o que é que essa faixa representa, essa faixa colorida? Eu não sei. Não fui lá não sei não. Se tu estacionar em cima da faixa de pedestre, é multado. Né? Quer estacionar em cima dela? Essa dupla aí contínua aí, ó. Ela é do mesmo jeito da primeira, né? Tá falando comigo, Ricardo? Essa parte de baixo aí, É porque eu não tô entendendo a pergunta, André, que tu tá fazendo. Se pode passar por cima da faixa, se não pode. Eu não sei como é a faixa lá, não sei. Sei que tem umas faixas coloridas que passam no jornal, mas não sei para que ela serve não sei se é uma faixa pedestre, não sei. Então, continuando, pessoal, continuando. Deixa eu até colocar o videozinho para vocês, depois que vocês assistirem isso aqui, deixa eu colocar o vídeo aqui para ajudar, peraí. Só colocar o vídeo aqui. A ultrapassagem. Ó, a gente já falou um pouco sobre ultrapassagem e falamos um pouco sobre as faixas seccionadas e as faixas contínuas. Então, vamos assistir novamente o vídeo para ver se vocês entendem sim o que ainda não tiverem entendido, para ver se tira alguma dúvida, beleza? A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso é fundamental que seu campo de visão... Olha aí, pessoal, essa via aí, você está vendo que ela é estreita. Não tem como você passar por aquele carro sem utilizar a contramão. Não tem como, ela é estreita, só cabe um carro. Então, o único momento que vocês vão poder dirigir pela contramão, pessoal, é quando vocês forem fazer uma ultrapassagem numa via de sentido duplo. É o único momento que é permitido vocês andarem pela contramão. É nesse momento aí, pessoal, que se vocês têm que fazer uma ultrapassagem no veículo, a via é estreita, então o governo já sabe que essa via é estreita e já sabe que um veículo vai ter que ultrapassar o outro porque eles dirigem com velocidades diferentes. Um veículo, um caminhão lotado, muito pesado, ele dirige a 40, 50, 60 por hora. Um veículo de passeio comum vai dirigir numa rodovia a 110, a 90, a 80. O governo sabe que o cara vai ter que ultrapassar aquele veículo. Então, ele coloca essas faixas aí para lhe avisar. Nesse local aí, ó, que tem uma faixa seccionada, é uma reta bem longa, que o motorista consegue ver se vem carro do outro lado ou não. Ele tá quando o governo coloca essas faixas no chão, seccionadas, ele está dizendo que nesse local, se não vier carro do outro lado, você pode fazer ultrapassagem. E que você tem uma reta que dá para você fazer uma ultrapassagem com segurança. Então é um aviso. A faixa seccionada é um aviso que você pode ultrapassar nesse local. Quando eles acham que é perigoso ou arriscado, eles colocam uma faixa contínua. Não vá que não dá para você. Você vai bater, pode até morrer. Então, é uma ajuda, é uma advertência, é um aviso de onde você pode ou não fazer ultrapassagem. É para sua segurança, né? Isso aqui não é como fotossensor que fica batendo foto para lhe multar, não. Isso aqui ele está lhe avisando, aqui dá certo. Você consegue ter uma boa visão dos veículos que vêm e aqui você vai conseguir fazer uma ultrapassagem com segurança. Quando ele coloca a faixa contínua, está lhe dizendo, irmão, você não conhece aqui a estrada, não tente aqui não, que você se lasca. Você não conhece a estrada, mas eu conheço. Então, já coloquei essa faixa contínua aqui, que é para você saber que não dá para você. Vou dar o play aí. Não seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos. Pronto. Ó. Na curva aí, pessoal, você não consegue ver os carros que estão vindo. Por quê? Porque é uma curva. Tem árvores aqui e os carros estão aqui, ó.
Quando você for fazer a ultrapassagem aqui na curva, quando a fé o carro aparece, aí não dá mais tempo, né? Provavelmente vai ser uma colisão frontal. Tanto curvas, subidas, você perde a noção da distância dos carros. Você não consegue ver, não sabe se eles estão longe ou estão perto. De subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicia o processo de ultrapassagem. Aqui, ó, só quem pode ultrapassar aqui é quem está na faixa de baixo, ó, porque o lado dela tem as aberturas, as portas aqui, ó. O meu lado tem portas. Quem está do lado lá de cima não pode não. A faixa amarela diz que tem 2 sentidos. Quem está lá de cima não pode, está fechado. Quer dizer o quê? Que logo aqui atrás provavelmente tem uma curva, que ele não vai ter visão dos carros que estão vindo. Tem uma curva. Já quem está aqui embaixo é uma grande reta, que dá para você ter visibilidade dos carros que estão vindo. Então, para quem está em cima não pode ultrapassar, quem está embaixo pode. A ultrapassagem aqui é permitida porque o cara aqui está imprimindo uma velocidade maior do que esse. Então, o governo diz os locais que você pode ultrapassar com a intenção de evitar acidentes. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por 2 linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo. Pronto, espero que tenha ajudado vocês a entenderem para que serve a faixa seccionada, para que serve a faixa contínua, porque às vezes tem 2 faixas, porque às vezes um lado pode, o outro não. Quer perguntar, John? Não, eu acabei de entrar no outro navegador aqui. Tranquilo, beleza. Então, continuando, pessoal. Marcas de canalização. Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos, separação de fluxo de tráfego do mesmo sentido. Então aqui, marcas de canalização, elas às vezes vêm próximos a entradas de BR, saídas de BR, entradas de viaduto, saídas de viaduto. Se for na cor amarela, indica que tem 2 sentidos. Se for na cor branca, indica que é apenas um sentido. Se você parar em cima, o que é parar? É para embarque ou desembarque, né? A multa é leve. Você para, subiu alguém, desceu alguém, você continua, a multa é leve. Se você estacionar ao lado ou sobre uma marca de canalização, se você estacionar ao lado dela ou sobre ela, você vai ter uma multa grave, vai levar uma multa grave e o seu veículo vai ser removido. Vai vir um reboque e vai tirar seu veículo de lá. Se você transitar, o que é transitar? Passar por cima dela, né? Você passar por cima da marca de canalização vai ser gravíssima vezes 3. Se você passar por cima, vai ser gravíssima vezes 3. Ficar transitando por cima dela, né? Vocês tinham perguntado sobre os dispositivos auxiliares, sinalização auxiliares, né? Um indicador de alinhamento, que é uma seta mandando você ir para ali.
um cone, o cilindro delimitador, indicador de perigo, uma foto dela na pista. Vou procurar aqui. Professor, me diz uma coisa. Próxima semana acaba o curso, né? Aí a gente vai fazer a prova. Aí, caso a gente não passe na prova, a gente tem que voltar a fazer o curso de novo ou Não. vai dar só para a prova? Marca 15 dias para fazer a prova de novo. Tá aqui, Cleiton. Marcas de canalização são esses desenhos aqui, ó. Eles delimitam. Aqui, ó. A entrada dessa faixa aqui na via, ó. Aí eles colocam uma marca de canalização aqui para você ir se afunilando para as duas faixas da esquerda e deixar essa da direita para eles irem entrando, ó. Marca de canalização. Aqui, ó. Gravíssima vezes 3, ó. Esses dois carros aqui, ó, se forem pegues, gravíssima vezes 3. Deu certo, Cleiton, aí? Marca de canalização. Tá dividindo aqui uma rua normal com a faixa apenas para ônibus, ó. Essa faixa aqui é apenas para ônibus. Aí eles dividiram como? Com a marca de canalização. Então, dispositivos auxiliares, eles auxiliam o trânsito. O cilindro delimitador, ele fica ali ao redor da ciclofaixa. Indicador de alinhamento, geralmente está tendo uma obra ali, eles colocam essas setas aqui. Indicador de perigo, né? A cor zebrada é preto com amarelo para você diminuir a velocidade, depois pode ter uma obra. Quando eles vão diminuir a via para fazer uma blitz, eles colocam às vezes cavaletes, colocam essas placas aqui, ou então também para sinalizar obra, né? Os tachões, eles dividem, às vezes não tem um canteiro central, eles colocam esses tachões, são bem grandes de concreto. Deixa eu ver aqui, tachões. Não achei foto dos tachões aqui, mas os tachões é como se fossem as tartarugas, né? Só que são bem grandões, eles utilizam para dividir vias, né? Então, dispositivos auxiliares, para ser bem sincero, eu nunca vi cair. Beleza? Na prova, né? Sinalização semafórica. Então, as cores do semáforo, elas são utilizadas também no painel do veículo e também são utilizadas na sinalização horizontal. Também na sinalização vertical. A cor vermelha é uma ordem. Tanto nas placas de regulamentação como no semáforo, você desrespeitou a cor vermelha, você vai ser multado. Desrespeitou a placa de regulamentação ou desrespeitou o vermelho do semáforo, você vai ser multado. O vermelho, pare. O amarelo é um alerta, né? É um alerta que já vai ficar vermelho. Então, preste atenção, o correto já é você parar no amarelo. Ficou amarelo, pare. Porque já vai ficar vermelho. Então, para não ter perigo você passar no vermelho, levar uma multa ou causar um acidente, o correto é você parar no amarelo. A prática isso acontece? Muito difícil. O que acontece é no amarelo a galera acelerar, né? Mas o correto, ficou amarelo, você para. É para você parar em segurança, antes de ficar vermelho, né? Então, o vermelho pare, o amarelo alerta e o verde siga, né? Se desrespeitar o semáforo, multa gravíssima. Se desrespeitar o semáforo, multa gravíssima.
E aqui, pessoal, é a sinalização gestual, sinalização feita por gestos, né? O motorista de carro praticamente parou de usar. Por quê? Porque ele sempre está com os vidros fechados, né? Sempre está com os vidros fechados, tanto pelo calor, usando ar-condicionado, como pelo risco, né? O perigo. Mas até uns 10 anos atrás era bem comum. As motos ainda utilizam as motos. Quando você estica o braço totalmente para fora e fica com o braço esticado, pode acontecer também de uma moto passar ali e dar-lhe um tapa, né? Os motoqueiros são bicho valente, né? Dar-lhe um tapa, tem isso também, né? Quer dizer que você está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Quando você estica o braço, coloca ele todo para fora, você está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Se você fazer o braço tipo com ângulo, com o braço apontando para cima, colocar o braço para fora, tipo um L, colocando para cima, você vai estar sinalizando que quer dobrar à direita. Está sinalizando que quer entrar à direita. E se você ficar balançando o braço para cima e para baixo, balançando o braço para cima e para baixo, você está dizendo que vai ou diminuir a velocidade ou que vai parar o veículo. Ou está diminuindo a velocidade ou vai parar o veículo. O nome disso é sinalização gestual. Gestos do agente. Se o agente estiver com o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para frente, é uma ordem de parada, né? Ele estica o braço com a palma da mão para frente, uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Se descumprir, multa grave. Quando executada em interseções e cruzamentos, os veículos que já se encontram nela não são obrigados a parar. Quer dizer o quê? Quando ele levanta o braço e o veículo já está passando por ele, quer dizer que é para daquele veículo em diante, né? O que já está passando por ele pode continuar, mas daquele veículo para trás tem que parar. Se ele ficar com os braços estendidos horizontalmente, os dois braços abertos, com a palma da mão para frente, é uma ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos. São duas faixas, né? São duas faixas. Ele abriu um braço para uma faixa, um braço para outra, mandando pararem, né? Tá mandando parar. Se ele levantar só o braço direito, só a faixa direita para. Se ele levantar só o braço esquerdo, só a faixa do braço esquerdo para, né? Se ele fizer o mesmo movimento de diminuir a marcha ou parar aqui, que ficar balançando o braço, quer dizer a mesma coisa, o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, ordem de diminuição de velocidade. Diminuição de velocidade. Se ele estiver segurando uma lanterna, e ela tiver a luz vermelha, né, eles colocam tipo um prolongamento na lanterna, né? A cor laranja, quando a luz é amarela, ela fica vermelha, a ponta da lanterna, né? Ajeitando uma luz vermelha para um determinado veículo, ordem de parada para os veículos os quais a luz é dirigida. Ele aponta o veículo que tem que parar, né? Ele fica apontando com o veículo que tem que parar, né? Se ele levantar o braço com as costas para frente, né, na posição de chamar, né? Ele ficar chamando, ordem de seguir, né? Ele está chamando, pode seguir. São os gestos do agente, né? Recapitulando. Ele botou a palma para frente, está mandando parar. A palma para frente, para onde ele estiver apontando, ele está mandando parar. Se ele apontar com a luz vermelha, está mandando parar também. Se ele ficar chamando, está mandando seguir. E se ele balançar o braço para cima e para baixo horizontalmente, está mandando diminuir a velocidade. Se descumprir o que pede o agente, multa grave. Se descumprir o que está pedindo o agente, multa grave. E agora são os sinais sonoros. Sinais sonoros são os barulhos emitidos pelo apito. Barulhos emitidos pelo apito, né? Eu não vou imitar o apito aqui, que vocês vão curtir, né? Mas um sopro no apito é chamado de silvo. Um sopro no apito é chamado de silvo.
Um sopro está mandando seguir. Siga, né? Um sopro. 2 silvos breves está mandando parar. E um silvo longo diminuir a marcha. Então, um silvo breve, siga, está mandando seguir. 2 silvos breves está mandando parar. E um silvo longo está pedindo para diminuir a marcha. Alguma dúvida sobre sinalização gestual ou silvos? Esse silvo longo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, compartilhar com quem precisar e muito obrigado pela força.